Olá, meus alunos do segundo ano, nós estamos retornando às aulas remotas. Vamos dar continuidade ao ano de 2020, quarto bimestre, com o assunto de reino fungi e depois estudaremos o reino vegetal. O que nós podemos aprender sobre o reino fungi? O objetivo principal desta aula é que você conheça as características desses seres vivos, sua reprodução, classificação e importância na natureza e para o homem. Observando as características dos fungos, podemos dizer que eles se assemelham filogeneticamente mais com animais do que com vegetais. Eles podem ser, quanto ao número de células, unicelulares ou pluricelulares. Apresentam uma parede celular constituída por quitina, que é um polissacarídeo que também está presente no exoesqueleto de artrópodes. E eles têm uma nutrição heterotrófica, similar aos animais, onde eles precisam absorver nutrientes a partir de alimentos que eles digerem. Eles realizam essa digestão liberando enzimas sobre o alimento. E essas enzimas digestivas irão degradar esse alimento, eles vão absorver os nutrientes, aproveitar para sua sobrevivência e reservar a energia acumulada desses nutrientes sob a forma de glicogênio. A importância dos fungos é vasta, tanto para a alimentação, com espécies que são apreciadas na culinária, como são bastante utilizados na indústria alimentícia. Há fungos de importância médica que causam doenças em seres humanos, também fungos que causam patologias em plantas, que é bastante importante no ramo da agricultura conhecer e conseguir tratar essas doenças causadas por fungos em vegetais. E a importância ecológica deles como decompositores, assim como as bactérias, é primordial para que haja a reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Eles estabelecem relações mutualísticas, eles podem se associar com outros seres vivos, como no caso das micorrizas, que é a associação de fungos e raízes de plantas. Cerca de 95% dos vegetais apresenta esse tipo de associação. Os líquens são associações entre fungos e algas unicelulares verdes, que são importantes bioindicadores de poluição atmosférica, por exemplo, né? Os líquens apresentam estruturas de reprodução que são chamadas sorédios, os propágulos vegetativos, que são constituídos por agregados de algas celulares e hifas fúngicas. Então você pode observar aqui a imagem de um fungo que está aderido nesse tronco de árvore. Os fungos apresentam uma estrutura básica onde as células se ordenam formando filamentos. Esses filamentos são denominados hifas, e as hifas emaranhadas formam um conjunto denominado micélio. O micélio, que é responsável pelo crescimento do fungo e sua nutrição, é o vegetativo, e a porção do fungo em que esse emaranhado de hifas possibilita sua reprodução através de esporos é conhecido como micélio reprodutor. Então, as hifas, que são esses filamentos formados por células fúngicas, elas podem ser cenocíticas ou septadas. As hifas septadas apresentam certa divisão entre as células, que são septos. É como se as células estivessem separadas, mas existe uma comunicação entre elas por poros. Já as hifas cenocíticas não apresentam divisão citoplasmática. É como se fosse um citoplasma único
em que os núcleos estão inseridos, núcleos representados aqui pelas esferas azuis. As hifas septadas podem ser monocarióticas, quando cada célula apresenta um núcleo, ou dicarióticas, com 2 núcleos. Existem fungos gigantes, como do estado de Oregon, nos Estados Unidos, em que esse fungo chega a cerca de quase 9 quilômetros quadrados e tem mais de 2.000 anos. Ainda os fungos microscópicos, unicelulares, em contrapartida do fungo gigante. É interessante você conhecer e saber que os fungos têm um ciclo de vida com 2 fases. Então, ele pode apresentar a fase assexuada, em que a reprodução ocorre por esporos, que são produzidos por mitose, e a fase sexuada, onde os esporos são produzidos por uma divisão meiótica que ocorre em um zigoto formado pela fusão de células haploides. Vamos entender melhor mais adiante. Em relação aos grupos de fungos, estudamos os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos como grupos mais relevantes. Os quitridiomicetos são fungos que apresentam flagelos nos seus esporos. Os zigomicetos, eles são fungos que não têm esse flagelo, mas eles também não formam um corpo de frutificação, que seriam estruturas onde há grande armazenagem de esporos. Nesse caso, nós temos os ascomicetos e os basidiomicetos com frutos, com corpos de frutificação. Veremos aqui. Então, os zigomicetos, eles são fungos que não têm corpos de frutificação e também não têm esporos com flagelos. São conhecidos como bolores. Os deuteromicetos são uma classificação antiga, em que esses fungos eram conhecidos como os falsos fungos por não apresentar fase de vida sexuada. Posteriormente, os fungos que estavam incluídos nos deuteromicetos foram sendo incluídos em outros grupos que apresentaram mais similaridades. Os ascomicetos e basidiomicetos com corpos de frutificação, asco em formato de saco e basídio no formato de guarda-chuva. Então, os que fase assexuada, os esporos dentro do esporângio são formados por mitose. Então, essas células N multiplicam, formando novas células N que se diferenciam em esporos. Tanto na direita como na esquerda, nós temos essa fase do tipo assexuada. Para a fase sexuada, há o encontro de 2 hifas cenocíticas, em que os núcleos das células eles se fundem. Então, o núcleo de uma hifa com o de outra hifa, eles se unem, formando uma célula única 2N, e assim dá origem a um tipo de zigoto, e esse zigoto passa pelo tipo de divisão meiótica, aonde nós chamamos meiose zigótica, porque ela acontece no zigoto. Uma vez que essa meiose acontece, formam-se 4 esporos haploides. Entretanto, essa fusão entre núcleos não ocorre somente uma vez. Então, esses núcleos se unem aos pares, sendo possível a formação de inúmeros esporos através da reprodução sexuada. O grupo mais representativo de fungos, que tem mais diversidade de espécies e muito importante em diversas áreas,
são os ascomicetos, assim denominados porque o corpo de frutificação tem aspecto de bolsa. Alguns são unicelulares, como no caso das leveduras, Saccharomyces cerevisiae, bastante utilizada para a produção de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja e também pão, na fabricação de pão devido à produção de gás carbônico na fermentação realizada por essas células. Outro ponto importante é que espécies desse grupo, do gênero Penicillium, são utilizadas para a produção de antibióticos. Alguns produzem toxinas, como no caso do LSD, que é um alucinógeno, ou toxinas presentes no amendoim, que causam problemas para o homem. O ciclo de vida de um ascomiceto apresenta fase assexuada, em que os esporos são formados por mitose, e sexuada. Na sexuada, de maneira similar aos zigomicetos, dois núcleos se fundem por cariogamia, formando um zigoto 2N. Esse zigoto passa por meiose, formando 4 núcleos haploides. Eles podem formar 4 ou até 8 ascósporos dentro dessas estruturas, dessas bolsas que formam o ascoma, antigamente chamado de ascocarpo. Os ascomicetos unicelulares são as leveduras que geralmente se reproduzem por brotamento. Então, uma porção da célula ela cresce e depois se destaca, possibilitando a formação de uma nova célula fúngica. Os basidiomicetos têm esse aspecto de guarda-chuva, são do tipo orelhas de pau ou cogumelos. Já são seres que são unicelulares ou que apresentam hifas septadas. E os basidiósporos não ficam guardados numa bolsa, como os ascomicetos. Eles estão expostos no basidioma. Então, aqui olhando o ciclo de vida do basidiomiceto, podemos observar que na fase sexuada, onde os núcleos se fundem, formando um zigoto. Esse zigoto passa por meiose, originando 4 núcleos haploides, e esses núcleos haploides, eles migram para projeções que ficam expostas no basidioma, antigamente denominado basidiocarpo. Os deuteromicetos são fungos sem reprodução sexuada e que depois foram incluídos nos outros grupos de fungos. Então, aqui nós podemos observar na letra A o tipo de hifa cenocítica e na letra B a hifa septada. Era isso que nós tínhamos para esse assunto de fungos. Responda à atividade, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.